Caros jovens, é um prazer poder estar com vocês e falar hoje a respeito de Romanos 8. Essa é uma epístola maravilhosa, uma carta que Paulo manda aos Romanos. Para mim, é uma carta maravilhosa, uma das melhores dele, que ele ensina. É claro que todo evangelho é maravilhoso, mas ela dá esperança, dá luz a todos nós que temos um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim. E é isso que ele vai nos ensinar. Como nós podemos sobrepujar isso, né? É claro que os dias ruins continuarão a ser ruins, né? Mas nós podemos mudar isso. Um grande exemplo que nós temos isso nas Escrituras é do próprio Nefe. Pensem só, no quarto, de 2 Nefe 4, no versículo 17, Nefe começa se comparando e se concentrando nos seus desafios. Olhem só o que ele diz aqui no meio do versículo 17. Ó, que homem miserável sou, sim, meu coração se entristece por causa da minha carne, minha alma se angustia por causa das minhas iniquidades. Estou cercado de tentações e pecados que facilmente me envolvem. Pensem só como estava sendo esse dia para a Neve, como estava sendo talvez essa semana, talvez esse mês, talvez esse ano, quando ele se concentrou apenas em suas falhas, em suas fraquezas, em tanto que o Evangelho exige, né? O evangelho, poxa, é um evangelho perfeito, mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E assim como Paulo ensina lá em Romanos 8, Nefe fez a mesma coisa. Ele deixou de se concentrar nos desafios e ele começou a se concentrar em Deus. E ele diz assim, olha, e quando desejo me alegrar, meu coração geme por causa dos meus pecados. Não obstante, ele diz assim: opa, peraí, onde é que eu estou indo? O que que eu estou fazendo? Será que eu só vou me concentrar nessas coisas? Não, não, eu vou parar de me concentrar nessas coisas. Eu sei em quem confiei. E aí ele começa a exclamar a respeito de quem ele confiou. Meu Deus tem sido meu apoio. Meu Deus guiou-me através das aflições. E é isso que Paulo vai ensinar. Como Deus pode ser seu apoio, como Deus pode te guiar nas aflições, como Ele pode encher o seu coração com amor e todas as outras coisas que Nefe acaba descrevendo, não se concentrando nos desafios, não se concentrando na parte carnal, mortal da nossa falta de habilidade, mas se concentrando naquilo que Deus pode oferecer, nos convênios que Ele oferece e se fortalecendo neles. É como o exemplo de uma moeda. Uma moeda tem duas faces. Uma face, podíamos dizer, que é o nosso estado decaído, naquilo que nós podemos nos concentrar, na nossa falta de capacidade, habilidade, num dia ruim, numa semana ruim ou todas as outras coisas. O outro lado que podemos ter acesso quando nós nos concentramos na gratidão. E foi isso o que Nefe fez. Ele deixou de se concentrar nas suas fraquezas e começou a se concentrar em Deus, começou a se concentrar nos convênios que tinha feito. Isso fez toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença para nós. Em Romanos 1, 8, perdão, no versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que andam segundo a carne, que têm as debilidades da carne, que estão nesse mundo, mas que mesmo estando neste mundo, eles buscam seguir o Espírito de Deus. É muito interessante essa proposição né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem está em Cristo? Aquele que cumpre os convênios, aqueles que guardam os mandamentos. Vejam só essa citação do presidente Nelson. E ele disse recentemente, em abril de 2019, nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera de banquetear-se diariamente com a palavra de Cristo.
especialmente no livro de Mórmon. Pensem nisso. Certamente, a gente vai pensar que o céu está fechado, como ele diz, mas prometo que ao continuarem a ser obedientes, expressando sua gratidão pelas bênçãos que o Senhor concede, e a honrarem pacientemente o tempo do Senhor, vocês receberão conhecimento e compreensão daquilo que procurem. Mas pensem nisso, estar em Cristo é buscar um aumento de retidão na sua vida, é buscar uma obediência exata, ok? É banquetear-se diariamente, principalmente com o livro de Mórmon, e tempo regular dedicado ao trabalho e à história da família. Esses são os que estão com Cristo. Não são perfeitos, mas são aqueles que buscam aumentar. Então, olhem só o que ele diz. Ele diz, olha, não há condenação nenhuma para eles. Podemos errar, mas temos que buscar o perdão e temos que nos esforçar constantemente. Versículo 2, ele continua: porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Cristo é a chave para nos libertar disso tudo. Não existe outro caminho, não existe outro meio. Independente de nossas debilidades, pensem só o que Cristo esteve disposto a fazer e o que ele está disposto a fazer. Alma 7, ele começa ensinando, e ele seguirá sofrendo dores, aflições, tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Cristo tomou as nossas dores, nossa enfermidade, nossa falta de capacidade, nossas debilidades, qualquer coisa, Cristo ele tomou para si. E ele acaba continuando e diz assim: e ele tomará para si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. Por causa que ele tomou a morte para si, existe uma esperança de ressurreição. E tomará sobre si todas as suas enfermidades, para que se encham de misericórdia as suas entranhas, segundo a carne. Para que saiba, segundo a carne, como socorrer o seu povo, de seu povo, de acordo com as suas enfermidades. Cristo decidiu vir a essa terra para tomar nossas enfermidades sobre ele, para que ele pudesse saber como nos socorrer, como nos resgatar. E é isso o que ensina. Ele nos livrou de tudo que é pecado, de tudo que é angústia, de tudo que é dor e de tudo que é morte. Por causa de Cristo, nosso Salvador. Podemos ter paz nesta vida. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês a primeira pergunta, tá? E ela vai ficar aqui. Como tenho buscado fortalecer minha fé em Jesus Cristo? Tá? Não esqueçam de responder essa pergunta no formulário que vai juntamente com este vídeo, tá bom? Se você não tem, procure seu professor. Então, essa é a primeira pergunta: como tenho buscado fortalecer minha fé em Jesus Cristo? Vamos voltar agora para a aula, vamos lá para o versículo 3. No versículo 3, é muito interessante, porque era impossível a lei de Moisés, portanto, estava enferma na carne. É muito interessante a tradução de Joseph Smith, ele diz o seguinte: era incapaz de remover a consequência do pecado. Então, pensem nisso. Nada pode remover a consequência do pecado, nada. A não ser a graça de Cristo, que nós vimos recentemente em outra aula. Por meio da graça de Cristo, por meio de nossa fé, nosso arrependimento, Cristo, ele remove, nós não removemos. Cristo, ele tem o poder de remover as consequências do pecado própria, em nossa própria vida, ok? Vamos continuar lá com o versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas
segundo o Espírito. É uma coisa muito interessante aqui, né? É uma decisão, é utilizar o arbítrio para fazer aquilo que é certo, tá? É utilizar o arbítrio para se livrar do homem natural, para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne. Tomamos a decisão de não andar segundo a carne. Temos Mosias 3,19, ele diz como nós podemos usar nosso arbítrio para não andar mais segundo a carne. Ele diz assim, porque o homem natural, ou aquele que anda segundo as coisas da carne, é inimigo de Deus. E tendo sido desde a queda, e será para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Espírito Santo. Se despoje, tome a decisão por meio do arbítrio, de deixar o homem natural, tá? E torne-se santo. Quem torna santo cada um de nós é o Salvador por meio de sua expiação. Quem nos torna uma criança novamente é Cristo. Submisso, manso, humilde, cheio dos dons de Cristo. Temos que estar dispostos a não somente confiar nos méritos, na misericórdia e na graça do Senhor Jesus Cristo, mas também de que nós podemos fazer a nossa parte. Ele vai fazer a parte dele, se nós tomarmos a decisão de fazer a nossa parte. Nossa parte é se livrar deste homem natural. Por meio de Cristo, nós podemos fazer isso. Sem Cristo, é impossível nós nos livrarmos deste homem natural. O versículo 5, ele continua dizendo, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, eles dizem que eles se inclinam para as coisas do Espírito. Quando estamos estressados, com dúvidas, uma prática que nós podemos fazer é orar. Se nós orarmos, inclinarmos nossos joelhos, não nós, somente nossos joelhos, mas também nossa mente e nosso coração, o Senhor pode nos ajudar a cumprir com isso. Tá? Os que segundo a carne, ou os que segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito Santo. O versículo 6, ele continua dizendo, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Todos nós já tivemos esse sentimento de ouvirmos a voz do Espírito e sermos abençoados por meio dessa voz que vem por meio desse sussurro, por meio desse pensamento, por meio desse sentimento, e deixar de se inclinar para as coisas da carne. Do versículo 7 ao versículo 14, são muitas coisas da mesma coisa, de se inclinar para a carne, da inclinação para o espírito. Nós não vamos ter tempo de falar a respeito disso. Vamos pular lá para o versículo 16. E no versículo 16 ele diz assim, o mesmo Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. De tudo aquilo que Paulo podia falar a respeito do Espírito Santo, ele decidiu falar que a coisa mais importante é falar da nossa divindade, de quem é a nossa linhagem, de quem nós somos filhos. Vamos ver o guia de estudo das Escrituras e olha só, algumas das funções do Espírito, tá? Ele diz assim, ele dá testemunho do Pai e do Filho. Ele revela a verdade de todas as coisas, ele santifica aos que se arrependem e são batizados. E ele também é chamado o Santo Espírito da promessa. Mas de todas as atribuições que ele continua dizendo aqui para baixo, consola, conforta, guia, ensina, mostra, fala lá em tua mente, faz o bem, sabe todas as coisas, de todas as coisas que o Espírito tem incumbência, esse membro da deidade que pode nos abençoar, membro da Trindade que pode nos abençoar e guiar-nos de todas as coisas que Paulo tinha para ensinar. Ele diz, a coisa mais importante é que ele vai ensinar
que você é filho de Deus. Pense na sociedade que Paulo vivia, de imoralidade, de iniquidade, de depravação, que é a mesma que nós temos hoje. Essa é a mensagem de Paulo, de quem você é filho. Você não é filho de José e Maria, é claro que seus pais terrenos são uma grande bênção, mas você é filho de um Deus. Ele depois vai continuar ensinando uma doutrina muito importante. Mas lembre-se recentemente do que o presidente Nelson, ele ensinou. Ensinou de rótulos, de títulos, né? E ele falou assim, 13. E o presidente Nelson, ele tem mais de 40 títulos, né? Ele fez tanta coisa, ainda faz tanta coisa, né? E de todos os títulos que ele tem, ele pede para que nós, e ele os considera mais importante. Lembra quem ele representa. Você é um filho de Deus. Você é um filho do convênio. Você é um discípulo de Jesus Cristo. E foi isso que Paulo fez. Com toda aquela imoralidade, ele falou assim: olha, o mesmo Espírito testifica ao teu espírito, vai ensinar ao teu espírito que você é um filho de Deus, que você é um discípulo de Jesus Cristo. Então, essa é uma mensagem tão importante para os nossos dias hoje. Precisamos ter uma experiência e saber que todos nós somos filhos de Deus. E agora vai a segunda pergunta, tá? O que tenho feito para ter um testemunho de que sou um filho de Deus? Vamos compartilhar aqui, tá? Em amarelo, o que tenho feito para ter um testemunho de que sou um filho de Deus. Não deixem de responder esta pergunta, ok? Vamos continuar agora no versículo 17. Então, Paulo ele ensina que somos filhos de Deus, mas olha só o que ele continua ensinando lá no versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que mensagem tão profunda. Pensem só na herança divina que Deus tem. Todos os mundos seria uma boa recompensa, talvez, mas pensem só nisso. Deus não tem nada que é egoísta, ele é zero egoísmo. E ele diz: tudo que eu tenho, vocês são meus herdeiros. Eu tenho toda a paciência, eu tenho toda a bondade, eu tenho toda a caridade, eu tenho toda a mansidão, todos os dons e atributos e todo o caráter de perfeição, ele vai compartilhar conosco, porque nós somos filhos. Que esperança, irmãos. Que grande bênção cada jovem nós temos por desfrutar de Deus por meio de seu Filho. Todos os dons, habilidades, capacidades que ele tem, todo o poder criativo de Deus, nós podemos ter, se simplesmente confiarmos em seus convênios, se simplesmente guardarmos os seus mandamentos, se simplesmente estivermos dispostos a abandonar o homem natural. Mas aí ele coloca um ponto e vírgula aqui, e ele diz assim: se porventura com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Opa, agora estamos com um desafio aqui, né? E ele diz: olha, se você quer ser um herdeiro, você tem que estar disposto também a padecer, também a ser provado, também a passar pelas coisas que eu passei. Pensem só nessa escritura em Abraão 3, e esse é o tempo, tá? Vocês sabem que aqui em Abraão 3, o Senhor mostra para Abraão as inteligências que foram criadas. E ele diz para Abraão: estava entre eles um que era semelhante a Deus, e ele disse aos que se achavam com ele: desceremos, pois, lá, porque há espaço lá, e tomaremos desses materiais e faremos uma terra onde nós poderíamos habitar. E assim provaremos eles em todas as coisas, para ver se farão todas as coisas que eu, Senhor, seu Deus,
e ordenar. O grande teste dessa vida é padecer com Cristo, para que com Ele sejamos glorificados. Seremos testados em todas as coisas. Seremos testados em questões de honestidade, seremos testados em questões, olha, seremos talvez testados com relação à castidade, a palavra de sabedoria e tantas as outras coisas. E ele diz, olha, se porventura que com Cristo padecermos, com ele também sejamos glorificados. No versículo 18 diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que vem a nós e há de ser revelada. Nós não temos nem ideia daquilo que está para acontecer conosco por causa de nossa fidelidade. Temos promessas imensas de tronos, principados, poderes, como diz lá em Doutrina e Convênios 138, coisas que nem nós podemos imaginar, mas essas são as promessas. Se nós passarmos essas aflições no tempo presente, a glória que se sucede depois disso é muito maior e vai nos ser revelada. Olhem só essa declaração do presidente Ari, ele deu em 2020 na Conferência Geral, diz assim, a maior bênção que recebemos quando nos provarmos fiéis aos nossos convênios em meio às nossas provações é a mudança de nossa natureza. Então, grandes bênçãos nós recebemos também aqui nesta terra, a mudança de nossa natureza. Ao escolhermos cumprir nossos convênios, o poder de Jesus Cristo e as bênçãos de sua expiação podem surtir efeito entre nós agora. Nosso coração pode ser abrandado para amarmos mais, para perdoarmos mais, para convidar outras pessoas também a se chegarem a Cristo. Nossa confiança no Senhor aumenta, nosso medo diminui. Essas são algumas das bênçãos que vêm por pacientemente confiarmos em Cristo e esperarmos nele. Versículo 26. No versículo 26 diz assim, da mesma também maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo pode ajudar cada um de nós em nossas fraquezas. Todos nós já tivemos dúvidas, todos nós já tivemos, não sabemos o que fazer em algumas horas. Mas se buscarmos melhorar nossa capacidade de ouvir o Espírito Santo. O presidente Nelson, recentemente, ele nos alertou para aumentarmos nossa capacidade de receber revelação. E ele disse que nenhum de nós pode sobreviver espiritualmente a não ser que nós aprendamos a receber revelação. O Espírito Santo pode nos inspirar a mudar nossas fraquezas, a sobrepujar nossas fraquezas. Assim como Cristo nos pede para que nós possamos sobrepujar nossas fraquezas, tá? Ele mesmo está disposto a fazer isso. Pensem só no convênio batismal em Mosia 18, né? O convênio que nós fizemos quando nós nos batizamos é, primeira, de entrar no rebanho de Deus, segunda, de ser chamado seu povo, e depois é carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Isso é o que Deus pede para nós. Pensem só, se Cristo não está disposto a isso, Cristo está disposto a carregar o nosso fardo também, para que ele fique leve. Cristo está disposto a chorar se nós chorarmos, consolar se nós necessitarmos de consolo. E Cristo sempre serviu de testemunha especial de Deus. Então, este convênio que nós fazemos é o que Cristo também está disposto a fazer. E ele envia seu Espírito para que ele possa nos ajudar com relação a isso. Se estivermos dispostos a melhorar nossa capacidade de ouvi-lo, ele vai nos ajudar a consolar, a abençoar nossas próprias vidas. No versículo 28,
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas, elas vão contribuir. Todas as nossas fraquezas, debilidades, elas podem nos ajudar e vão contribuir juntamente para todos aqueles que amam, todos aqueles que querem fazer aquilo que é certo. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, olhem só o que Joseph Smith disse. Quem prevalecerá contra nós? Ninguém pode prevalecer, nem a fraqueza, nem a doença, nada. Nada pode prevalecer se Deus está conosco. Para terminar a nossa aula, gostaria de apenas terminar com esses versículos, do 35 ao 39, e ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Existe alguma coisa que pode separar você do amor de Cristo? Não, não existe. É você que usa o seu arbítrio para se separar do amor de Cristo. Ele diz assim, ó, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, ou perigo, ou espada, nada pode nos separar do amor de Cristo, a não ser que você decida, ou eu decida se separar do amor de Cristo. Porque ele diz assim, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar a aprofundar o nosso amor por Ele. Ele pode nos ajudar em todas as coisas. Que carta de esperança é essa? Que carta de tanto amor, falando que nossas fraquezas, nossas debilidades podem todas ser superadas e suportadas por Cristo. Que Ele possa nos ajudar, que nossa compreensão e nosso entendimento possam ser ampliados, para que nós possamos não focar no dia ruim, na semana ruim, nós possamos focar em Cristo, que é nosso Senhor. A terceira pergunta que temos que responder é essa: nos dias de angústias e provações, o que farei? Por meio daquilo que eu aprendi hoje, nos dias de angústia, nos dias de provação que ainda terei, que terei muitos pela vida, pela frente, o que eu farei? Que Deus possa nos abençoar. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é meu Salvador. Eu o amo e sou tão grato por Ele estar disposto a consolar-me, a ajudar-me, a abençoar-me, se eu buscar guardar seus convênios, se os convênios estiverem em minha mente, se eu buscar diligentemente a cada dia agradar o meu Senhor. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Um forte abraço e sucesso em tudo aquilo que vocês fazem.